Você quer obter melhores resultados com as suas campanhas do Facebook? Hoje eu vou te mostrar o passo a passo para você otimizar as suas campanhas e obter melhores resultados. Lembrando que nesses vídeos de quinta-feira você pode também sugerir pautas aqui embaixo que a gente pode acabar fazendo algum vídeo pra você, beleza? E não se esqueça, quando a gente chegar aos 3.000 inscritos, a gente vai fazer uma live respondendo todas as dúvidas que vocês tiverem, beleza? Aproveita e já se inscreve aqui embaixo, compartilha com seus amigos que a gente tá chegando já nesse número. Então, vamos pro vídeo. Como que você vai fazer para otimizar suas campanhas dentro do Facebook, né? Então, por exemplo, eu vou trazer aqui uma campanha que a gente fez de um programa de emagrecimento do cliente da Pronadar aqui da V4, onde a gente fez alguns testes e foi otimizando essa campanha ao longo do tempo, né? Então a campanha vai ser essa aqui, a V4 Grande Perdedor 2017 nativo. É uma campanha de lead nativo, né? Campanhas de leads dentro do Facebook. Aí, como você pode ver aqui, a gente teve 225 cadastros, em torno de R$ 3,67 aqui o custo por cadastro, R$ 800 de gasto, né? Aqui você já consegue ver alguns indicadores macro, né? Que você tem dentro de uma campanha de cadastros, por exemplo. Que seriam justamente o número de cadastros, quanto que cada um desses cadastros está custando, quanto que você gastou. Você pode puxar também outros indicadores como CTR, que também é muito importante, né? A taxa de cliques, né? Das pessoas que vêm. Quantas pessoas clicaram? Esse é o teu CTR. Né? Vai ser a porcentagem das pessoas que viram para as pessoas que clicaram, né? No caso aqui 2,60%. Que é bem alto, na verdade, para um padrão assim médio do Facebook, 2,60 é relativamente alto. Então, como que a gente vai ver para otimizar, né, as questões das campanhas? A gente entra aqui então dentro do conjunto, né, e a gente vai conseguir ver que existem aqui, a gente entra dentro da campanha e daí a gente vai conseguir ver que existem aqui dois conjuntos que foram feitos ao longo desse tempo, durante essa campanha em específico, que a gente consegue ver que já algumas diferenças, né? Dentro do público, a gente fez um público que a gente chamou de diferenciado aqui, que seria a ideia mesmo de estar segmentando esse público por alguns interesses bem específicos relacionados à nossa persona, né? A pessoa que quer emagrecer. Então, bem específico para pessoas que querem emagrecer, né? Ainda não muito setado na questão da idade, então bem abrangente a idade e o gênero também. Então, a gente fez isso. Tirou alguns posicionamentos aqui, deixamos apenas no feed de notícias do Facebook, né? E para todos os dispositivos por hora. E aí a gente teve lá um custo por cadastro de R$ 4,00, que é relativamente bom, o produto custa em torno de R$ 800 na época, então era um custo por lead relativamente bom. A gente teve um CTR aqui de 3,19, né? E a gente alcançou aí em torno de 12.000 pessoas. E depois depois de fazer esse conjunto, a gente também foi e testou um outro público mais abrangente ainda, né? Apenas separando aqui por idade, né? 25 a 40, para todos os tipos de pessoas, porém sem nenhum tipo de direcionamento, que foi um teste que a gente fez. A gente viu que barateou bastante o custo por lead, mais ou menos pela metade aqui, de R$ 4,80 para R$ 2,60. Então a gente conseguiu ter uma evolução, digamos assim, no custo por cadastro aqui. O que nesse caso em específico teve um resultado um pouco melhor, né? Porque a gente pode pensar que, eu abrindo mais o nosso público, o que pode acontecer é que eu vou estar trazendo pessoas menos interessadas ou que tenham menos chance de comprar, mas nesse caso aqui não foi isso que aconteceu. Na verdade, a gente trouxe mais leads por menos valor, né? E conseguiu ainda assim converter eles, boa parte deles, né? Você nota aqui também que o nosso CTR, como o nosso público não é tão específico, o nosso CTR deu uma baixada, mas ainda assim ele não é muito baixo, né? Então, para você otimizar, é justamente, no caso dos conjuntos, você vai estar prestando atenção nos indicadores macro assim, das campanhas, que seriam os cadastros, o custo por cadastro e um CTR, por exemplo, que são os indicadores mais macro. Mas você também pode vir aqui em colunas, personalizar as colunas e botar outros indicadores. Você vai ver aqui que existem muitos indicadores, né? Então, alguns que a gente recomenda são esses que eu já falei e, por exemplo, frequência. Frequência é um indicador interessante. Você pode ver também o custo por clique, né? Você bota aqui CPC e bota o custo por clique no link, né? Que é o custo que a gente quer saber, porque o custo de todos ele vai ver tanto custo de cliques em like, para comentar e tudo mais. Então, só o custo por clique no link que é mais interessante e frequência, por exemplo. Ele vai adicionar lá no canto, ó. E a gente consegue ver que para esse público aqui,
a gente mostrou muito mais, a gente mostrou 4 vezes para cada pessoa. Isso que a frequência significa, quantas vezes você mostrou para as mesmas pessoas na média. Então aqui foram 4 vezes, e aqui foram 2. O que é bom porque significa que a gente conseguiu alcançar mais pessoas diferentes, o que nos traz a maior chance de converter essas pessoas, Então a gente tem que estar bem ligado dentro desse indicador aqui de frequência para não ter uma frequência muito alta, porque às vezes pode ser até negativo em relação à sua marca, em relação ao seu produto. E outro ponto interessante aqui é que o nosso CPC também foi menor, o que baixa o nosso custo e aumenta o nosso resultado, Como você pode ver aqui, mais leads, Não foram muitos mais leads, mas foram mais porque as campanhas rodaram mais ou menos no mesmo tempo, Então essas são algumas coisas que você pode fazer olhando apenas para os indicadores mais macro. Mas dentro do Facebook você consegue ter indicadores micro também, muito específicos. Como que você vai ter isso? Por exemplo, aqui dentro de detalhamento, você tem detalhamentos por tempo, por veiculação e por ação. Por exemplo, por tempo, você vai estar separando as suas campanhas, os seus conjuntos, por dia da semana, por semanas durante o tempo que isso veiculou, ou a cada 2 semanas, ou durante um mês. Digamos que a tua campanha tem 6 meses. Você consegue separá-la por 6 meses e ver os 6 meses e comparar resultados. Então a gente pode ver aqui em dia, a gente começa a ver, ele pegou vários dias mais próximos aqui de onde a gente está, mas se a gente chegar onde a gente veiculou, olha como é que fica. Fica separado por cada um dos dias. A gente tem o resultado, a gente tem o custo por resultado, a gente tem quanto foi gasto, quantos cliques a gente teve. A gente consegue ver também o nosso CTR por dia aqui. Então a gente vê aqui que tem dias que a gente teve o CTR um pouco mais alto, tem dias que a gente tem mais baixo, A gente tem aqui a questão de engajamento também, pessoas executando a ação. A frequência, então, ela se manteve em 1 por bom tempo. Na média, ela ficou ali por 3 e pouquinho, 4 nesse caso ali. Então a gente consegue ver aqui também o custo por clique em cada um dos dias, Esse é um tipo de detalhamento, não é o mais interessante, mas só para vocês entenderem que existe, E o que a gente considera mais interessante, que a gente usa bastante, é o por veiculação aqui. Seria, por exemplo, a gente pode ver os nossos conjuntos por idade. Olha só, você consegue ver aqui, de 35 a 44 anos, como foi o resultado, quanto que alcançou. Você consegue ver que existem muitas idades aqui, muito range, de idade que a gente basicamente não teve resultado e também basicamente não gastou muito. Mas daí você consegue ver aqui que, 25 a 34 já teve idade que gerou lead, aqui já teve mais leads, aqui teve mais também, Então a gente consegue separar isso e avaliar... deixa eu limpar aqui o detalhamento. Vai de novo daí aqui o detalhamento por idade. E também existe outro tipo de detalhamento aqui que seria por veiculação, que é o que a gente acha mais interessante. Então se a gente pegar aqui, por exemplo, por idade, você consegue ver que ele vai separar algumas idades aqui para nós, alguns ranges de idade, 18 a 24, 25 a 34, e a gente consegue ver dentro disso basicamente quais são as idades que mais que o lead é mais barato, que o lead tem mais interesse. Então, gente muito jovem aqui não tá sendo legal, porque foi só um lead, gastou 30 e tantos reais aqui e gerou só um lead, Então isso não é interessante. Agora aqui já uma meia idade, 25 até 44, 54 anos aqui, a gente consegue ter leads mais interessantes. E, incrivelmente, de 65 para cima, os nossos leads também são baratos. Mas aí talvez não seja interessante para esse produto. E no caso aqui a gente já veiculou separado, Então a gente consegue, dentro desse range aqui, ele nos dá uma separação aqui pra gente ver. E outra coisa interessante que a gente pode fazer também é combinar. Então eu quero idade e eu quero idade por dia. Também dá. Ele vai abrir aqui cada dia, por cada idade. Então você vai ter um monte aqui de dados, São muitos dados pra gente avaliar, mas você pode fazer essa análise também, Então você pode limpar aqui e ver aqui, por exemplo, outra coisa mais interessante que seria por plataforma. Por que plataforma é interessante? Porque nesse caso aqui a gente está veiculando para uma campanha só, mas depois eu mostro uma melhor. Mas você vai ter lá a plataforma do Facebook, do Instagram, do Audience Network, tem várias plataformas e você pode ver separado qual foi o resultado que você teve por cada uma delas. O que é muito interessante também que você pode utilizar para avaliar os resultados separados de cada uma das campanhas. Outra coisa que poderia ser o posicionamento. Nesse caso aqui a gente também provavelmente vai ter só o feed no Facebook, no desktop e no dispositivo móvel, como eu imaginei. Que é, basicamente, a gente consegue ver aqui que o dispositivo móvel disparado tem o melhor resultado, Então, nosso custo por lead no desktop estava R$10. Então, a gente poderia vir nessa campanha aqui e desativar o dispositivo móvel. Porque não faz sentido a gente estar rodando isso para ele se não está gerando interesse, Já nesse caso aqui, o interesse é bem parecido, não é um custo muito diferente, então até está interessante. E um outro ponto que é muito importante que você pode ver aqui, claro, eu sugiro que você dê uma olhada em cada um desses para entender como é que funciona. Eu não vou passar por todos, senão vai ficar um vídeo muito longo. Mas
plataforma, posicionamento, plataforma e dispositivo e por horário do dia, que eu vou mostrar agora, são alguns dos mais interessantes aqui. Então, o horário do dia, por exemplo, você consegue separar, deixa eu só jogar a câmera aqui, você consegue separar por horário do dia quais são os horários que você tem os melhores leads, por exemplo, aqui, ó, da meio-dia às 13 horas, teve 10 leads e gastou R$2. Desculpa, teve 10 leads e o custo por lead foi de R$2. Aqui, das 15 às 16, já custou R$22. Então, eu posso tirar essa veiculação, criar uma campanha diferente, né, e veicular isso em horários que funcionam melhor, né. E, claro, você pode fazer tudo isso dentro dos anúncios também. Então, se a gente vir aqui, entrar num conjunto, por exemplo, aqui, se você entrar aqui, então, dentro dos conjuntos de anúncio, você consegue fazer essa análise, né, dentro dos próprios anúncios. Então, você pode ver aqui que a gente tem 4 anúncios, né, um pouco apelativos alguns, a gente estava realmente testando, era um produto de lançamento recente nessa época. Então a gente estava testando tanto as provas sociais, quanto alguns anúncios mais agressivos aqui das pessoas, talvez comendo alguma coisa e tal. Os vídeos do próprio Grande Perdedor, que era a inspiração desse programa, né? E a gente consegue ver que você vai ter aqui separado todos aqueles indicadores por cada um dos seus anúncios, né? E um indicador muito interessante que a gente vai ter aqui dentro da pontuação, dentro dos anúncios é a pontuação de relevância. Pontuação de relevância que vai de 0 a 10, né? Então você consegue ter um indicador mais ou menos de qual dos nossos anúncios aqui é o mais interessante, é o que está mais sendo relevante para o seu público, né? Então, por exemplo, aqui, esse anúncio da moça, do depoimento dela, é um anúncio que teve uma pontuação de relevância bem alta. E daí, esse anúncio aqui, apesar de ter gerado lead mais barato, ele teve uma pontuação de relevância um pouco mais baixa, né? Então a gente pode ver que daria para talvez testar ele diferente, com um copy talvez um pouco diferente, uma imagem talvez diferente também, para ter uma pontuação de relevância um pouco mais alta, né? Em compensação, na média, o nosso CTR está muito bom, né? A nossa taxa de cliques está muito boa, a nossa frequência, em algum caso aqui está um pouco alta, mas também não é de se preocupar ainda, né? Então não teria muito problema. E o nosso CPC na média também está bem bom. Então você consegue fazer essa análise micro aqui dentro também. E claro, inclusive com detalhamento. Por exemplo aqui, eu posso vir por veiculação, por horário do dia e ver em cada um dos anúncios qual horário do dia funciona melhor. E digamos que a gente tenha 2 anúncios vencedores aqui que funcionam bem em horários diferentes do dia, você pode criar conjuntos diferentes e rodar esses anúncios em horários diferentes para você não perder um fluxo, por exemplo, de um anúncio que está funcionando bem na madrugada para um anúncio que funciona bem apenas da tarde. Então você pode fazer esse tipo de avaliação também aqui e testar esse tipo de coisa. Outra maneira interessante que você pode ver, né, claro, eu estou falando aqui de anúncios principalmente de conversão, mas, por exemplo, envolvimento não vai fugir muito disso. No fim das contas, você vai estar só trabalhando com nomes diferentes, né? Então aqui, ao invés de cadastros, a gente vai ter, por exemplo, uma campanha que está rodando agora, são 2.925 envolvimentos com a publicação. Né? É um indicador diferente, claro que um envolvimento não é igual um lead, né? Mas dependendo do seu objetivo, você vai conseguir fazer essa análise também. Então você vê que o custo por cadastro aqui é R$4 e o custo por envolvimento é 20 centavos. 20 centavos a gente até considera alto, porque você consegue ter um custo por envolvimento de tipo 1 centavo ou até menos de 1 centavo. Isso existe sim também. Então isso é interessante de você prestar atenção, porque você consegue ver qual dos seus anúncios está tendo mais relevância, a frequência que já está relativamente alta também nesse anúncio. Então você consegue acessar aqui dentro dos conjuntos de anúncios e fazer aquela mesma análise. Como você vê, a gente está rodando com muito pouco dinheiro aqui porque é um anúncio de movimento. A gente não quer bombar muito esse anúncio e mesmo assim ele já mostrou para bastante gente, né? Porque é um anúncio focado mais em mostrar mais e envolver as pessoas e não necessariamente no resultado do cadastro, né? Então você pode vir aqui e ver o detalhamento. Aqui eu creio que vai ter já um detalhamento mais interessante de plataforma, por exemplo. Já tem 2. Então a gente consegue ver aqui que dentro do Instagram esse anúncio basicamente nem rodou. Né? Então talvez porque não seja um anúncio interessante. Se a gente for ver aqui no direcionamento, a gente consegue, já vai estar separado por plataforma aqui. E a gente consegue ver, teve alguns anúncios que nem foram rodados aqui dentro do Instagram porque foram reprovados e do Facebook também não, porque a gente talvez pegou um pouco pesado, digamos assim, dentro
dentro do ponto aqui de peso e tudo mais, então ele realmente quebra a nossa veiculação nesse caso, mas aqui a gente já conseguiu contornar a situação, já ficou um pouco mais interessante e o Facebook já aceitou. E a nossa pontuação de relevância aqui, a gente nota que ela é muito boa, porque aqui, apesar de não ter veiculou muito pouco e depois foi reprovado, a nossa pontuação de relevância era incrivelmente alta. É uma pontuação de relevância 9, é relativamente difícil de chegar, né? Então, se a gente não tivesse ido um pouco aqui contra alguma política do Facebook, a gente poderia ter tido um pouco mais de resultado com esse anúncio em específico, né? Mas isso também é uma coisa importante, se você ainda não leu as políticas, né, você pode acabar caindo aqui dentro de algum probleminha com veiculação que nem a gente teve nesse caso, mas faz parte também do negócio. Só cuidado para não ter isso muitas vezes, para não ter problemas com o Facebook, né? E aí, como eu estava dizendo, você pode fazer essa análise em em cada um dos seus anúncios, por exemplo, por idade e gênero aqui, e daí ele vai trazer diversos indicadores aqui de quem está mais engajando, quem está engajando mais barato, né? E isso a gente consegue avaliar dentro do Facebook e tomar decisões, né? E aí, por exemplo, rapidamente aqui para você entender, como é que eu vou, por exemplo, separar por idade, por gênero, é tudo no conjunto, né? Se você está buscando por análise já de indicadores, de como melhorar essas campanhas, provavelmente você já sabe disso, mas não custa mostrar aqui. Por exemplo, por horário do dia, se você trabalha com orçamento diário, eu prefiro trabalhar com orçamento diário porque é mais fácil de colocar mais verba e rodar mais rápido, né? Mas caso você queira veicular em horários específicos do dia, você não vai poder trabalhar com orçamento diário. Você vai ter que separar o seu orçamento para ser um orçamento vitalício. Então, por exemplo, ao invés de R$ 2,50 por dia, eu vou gastar R$ 250 por semana, por exemplo. E aí você vai conseguir programar os seus anúncios aqui. Como você pode ver, eu não posso programar porque ele está num orçamento diário, né? Então você poderia programar ele para rodar em horários específicos conforme a sua análise, né? E a mesma coisa aqui, idade, você pode vir aqui em idade, separar a idade que você quer, de 35 a 44, por exemplo, que foi uma idade que a gente viu que foi interessante, ou apenas para mulheres e tudo mais, né? Então você consegue fazer isso, aqui posicionamentos. Caso você queira botar dispositivos específicos, por exemplo, o dispositivo móvel está trazendo a maior parte do seu resultado, você pode vir aqui e depois mais embaixo você vai ter mais opções ainda. Digamos que você queira rodar apenas um dispositivo móvel, só quando a pessoa estiver conectada no Wi-Fi e só quando ela estiver vendo por um iPhone, por exemplo. Você pode, né? E aqui vai aparecer iPad, iPod, você pode tirar eles e deixar apenas o iPhone. Você viu que eu tinha 12 mil, agora tem 2.700 pessoas de alcance máximo aqui, né? Alcance potencial, né? Então você consegue fazer esse tipo de análise e depois setar tudo aqui dentro do seu conjunto de anúncios, que é onde você vai fazer as suas mudanças, beleza? Mas basicamente é isso que você tem que prestar atenção na hora de fazer as questões de análise e veiculação aqui das suas campanhas, beleza? Então sobre esse vídeo basicamente é isso. Comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida que a gente vai ter o prazer em te responder, beleza? E se você é uma empresa e está precisando de ajuda para implementar um processo de vendas com a internet, a gente provavelmente pode te ajudar. Acesse o nosso site aqui embaixo, v4company.com. No fim do nosso site vai ter um formulário onde você vai poder se aplicar e a gente vai entrar em contato com você para ver se a gente pode auxiliar a sua empresa, beleza? E se você quer se aprofundar um pouco mais, quer entender como que a V4 faz marketing digital na prática, a gente tem o nosso curso aqui embaixo, né, a nossa formação V4, onde você vai poder aprender um pouco mais de como aqui a gente faz nos nossos projetos, beleza? E a gente também está expandindo a nossa capacidade operacional aqui na V4 por meio das nossas franquias. Então, se você quer ser um braço operacional da V4, clica aqui no link abaixo na descrição que você vai poder saber um pouco mais e também fazer a sua aplicação para a franquia, beleza? Eu sou o Guilherme Lippert, sócio executivo da V4 Company. O nosso negócio é vender o seu.